Então hoje eu vou fazer aqui mais alguns exemplos de sistemas lineares, tá? Aqui nesse caso, nesses dois exemplos que eu vou fazer aqui de sistemas lineares, vão ser são dois exemplos literais, tá? E esses exemplos literais são interessantes porque a gente vai estudar sobre quais condições a gente vai ter a solução única do sistema, quando o sistema não tem solução ou quando o sistema tem infinitas soluções. Só para a gente lembrar, quando que um sistema tem solução única? Bom, então a gente tem a matriz aumentada do sistema. A gente opera sobre a matriz aumentada do sistema a fim de torná-la uma matriz na forma escalonada. Ela vai ter solução única quando da matriz aumentada a gente tirar na matriz dos coeficientes, que é aquela parte quadrada, né, aquela matriz quadrada, se os elementos na diagonal principal forem todos uns. Então, se forem todos uns, a solução do sistema vai ser única. Se por um acaso um dos elementos não for por exemplo, for zero, né? Então, se um dos elementos for zero, mas a linha toda não se anular, tá? Que é aquela situação em que anula a gente tem uma linha quase todas de zero, mas o último elemento não é zero. Então, nessa situação, o sistema não tem solução. E quando ele tem infinitas soluções é quando a gente opera sobre a matriz e aí ele vai ter uma linha completa de zeros. Uma, duas, três, pode ter um monte de linhas de zeros. E aí quantas linhas de zero ele tem, o que acontece? Aí vai ser o grau de liberdade do sistema, que são aquelas variáveis livres que a gente pode ter no sistema, tá? Então aqui são dois exemplos literais aí. Quando eu digo literais ele envolve números, mas eles têm uma letra A aí, ó, que vocês vão ver aí no sistema, tá? Eu vou reescrever esse sistema aqui, mas a equação é o que, ó? X mais 2y menos 3z igual a 4, a primeira equação. A segunda equação é 3x menos y mais 5z igual a 2. E a terceira equação é 4x mais y mais a ao quadrado menos 14z igual a a mais 2. Tá certo? Eu vou operar sobre esse sistema. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou definir condições para a variável a de modo que eu tenha situações em que a solução vai ser única, situações em que não tem a solução e situações em que a gente tem uma infinidade de soluções. Tá? Bom, qual que é o primeiro passo que a gente tem para resolver o sistema linear? A primeira coisa que a gente faz para resolver o sistema linear é escrever a matriz aumentada, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever a matriz aumentada do meu sistema linear. Então qual que é a matriz aumentada? Então vou escrever aqui, ó, passo 1. Tá preenchendo aqui. Qual é o passo 1? Então, escrever a matriz aumentada. O que é a matriz aumentada? Aquela matriz que é formada pela matriz dos coeficientes mais o lado direito. Tá? Então, quando a gente opera sobre a matriz aumentada, a gente tem que olhar depois no final para classificar a nossa existência ou não de solução, se tem única ou infinitas soluções, a gente vai olhar para as primeiras colunas que formam a matriz aumentada. A última coluna é o lado direito dessa nossa matriz aumentada. Bom, então a matriz aumentada vai ser o quê? Vou colocar ela aqui. Então vai ser o que multiplica x é 1, 2, menos 3. Eu separo aqui com pontinhos a matriz dos coeficientes da última coluna. E a última é 4. Depois 3, menos 1, ó, 3 que multiplica x, menos 1 que multiplica y, 5 que multiplica z e 2. E finalmente 4, 1, quem multiplica z é a ao quadrado menos 14, a gente tem que carregar essa variável literal aí. E a última aí é a mais 2, tá? A mais 2. Bom, o que a gente vai fazer?
Lembra o que a gente faz? A gente olha para a primeira linha, ó, vou chamar de linha 1, linha 2 e linha 3. Eu vou olhar para a primeira linha e vou ver se o pivô da primeira linha está na posição A11, ou seja, na primeira posição. Tá aqui. O pivô da linha 1 já é 1? É. Então, beleza. Então, a linha 1 já está pronta para servir, para trabalhar com as próximas linhas aí. Então, eu quero anular quem? Eu quero anular esse 3 aqui e o 4. O que eu vou fazer? Então, para anular o 3, basta eu substituir aqui a linha 2 pelo quê? A linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Então, a linha 2 vai receber a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Tá bem? Bom, vamos fazer a conta aí para ver o que dá, né? Então, a linha 2 é quem? É 3 menos 1, 5, 2, menos... A linha é 3 vezes a linha 1, que é 1, 2, menos 3 e 4. Fazendo a continha aí, vai ficar o quê? Ó? 3 menos 3 dá 0. Menos 1 menos 3 vezes 5 dá menos 6, então vai dar menos 7. 5 menos com menos vai ficar mais, né? Então, 3 vezes 3 dá 9, mais 5 dá 14, 2 menos 12 dá menos 10. Então, essa é a linha 2. Agora eu vou para a linha 3. O que a linha 3 eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 3, substituirei pela linha 3, menos 4 vezes a linha 1. Porque se eu pegar aqui 4 menos 4, vai anular esse elemento aqui que eu quero anular. Então vai ficar o quê? Então a linha 3 vai receber a linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Então a linha 3 é 4, 1 ao quadrado menos 14 e a mais 2. Menos 4, ou desculpe, 4 vezes 1, é 1 aqui, 2 menos 3 e 4. Fazendo a continha aí, vamos lá. Então vai ficar o quê? 4 menos 4 dá 0. 1 menos 4 vezes 2 dá menos 8, né? Então 1 menos 8 dá menos 7. Que mais? Ao quadrado menos 14 menos 4 vezes 3 dá 12, menos com menos vai dar mais. Então, ao quadrado menos 14 mais 12 vai dar ao quadrado menos 2. E, finalmente, a última aí, né? Então, vai ficar A mais 2 menos 16. Então, vai ficar A menos 14. Ficou assim. Bom, então, como é que ficou a nova matriz da gente aí, né? Então, no passo 2, a gente escreve a matriz. Então, a primeira linha a gente mantém exatamente como ela é, que é 1, 2, menos 3 e 4. Então, vai ficar 1, 2, menos 3 e 4. A segunda linha a gente ficou com a nova aí, 0, menos 7, 14, menos 10. A última linha ficou 0, menos 7, ao quadrado menos 2 e a menos 14, tá? Deixa eu só arrumar isso aqui é 14. Tá bem? Bom, agora o que a gente faz? A linha 1 a gente já usou, então a gente já zerou os elementos abaixo da primeira posição A11. Agora a gente vai olhar para a segunda linha. Na segunda linha você olha, o pivô está na posição A22? Tá, essa posição A22. Ele é 1? Não. O que a gente faz? A gente faz ele virar 1. Então vamos lá. Então o L2 vai receber o quê? Vai ficar L2 dividido por menos 7. Então, fazendo a divisão aí, vai ficar como? Dividido por menos 7, vai ficar 0 dividido por menos 7 dá 0, não muda, né? Menos 7 por menos 7 vai dar 1, que é o que eu quero fazer para transformar o pivô.
14 dividido por menos 7 é fácil, né? Porque 14 é 2 vezes 7, então vai ficar 14 dividido por 7 dá 2. Só que em cima é positivo, embaixo é negativo, então vai dar menos 2. Menos 10 dividido por 7 vai ficar 10 dividido por 7. Não dá para dividir, só o sinal que vai ficar positivo, porque em cima é menos, embaixo é menos, então vai ficar mais. Então, a gente vem aqui e escreve, né, a nossa matriz. 1, 2, menos 3 e 4. 0, 1, menos 2, 10 sobre 7. E a última 0, menos 7 ao quadrado menos 2 a menos 14. Bom, agora a gente quer zerar esse elemento aqui, né? Esse é o elemento que a gente quer zerar, que aqui é menos 7. Então, o que a gente faz? O L3 vai receber o quê? O L3 vai receber o L3. Então, o que eu faria para zerar esse elemento aqui, menos 7? Deixa eu só escrever que ficou feio. O que eu faria para zerar o elemento menos 7? Se eu pegasse a linha 2 e somasse, desculpe, a linha 3 e somasse com 7 vezes a linha 2, né? Porque você está vendo que para zerar esse número aqui, basta eu pegar o que está em cima, né? Multiplicar por 7 e somar com o de baixo. Tá? Então, como é que a gente olha qual o número que a gente tem que multiplicar? A gente basta olhar para o pivô e o número abaixo dele, né? Então, o que eu faço aqui para poder zerar? Eu vou pegar a linha 3, vou somar com 7 vezes a linha 2, tá certo? Porque aí, eu, com certeza absoluta, eu consigo zerar esse elemento aqui. Então, vai ficar o quê? 0 menos 7 ao quadrado menos 2, eu não coloco separação, né? A menos 14 mais 7 vezes a 1 menos 2, 10 sobre 7. Uma coisa curiosa aí é que a gente vai tá voltando para a linha que a gente tinha. Mas tudo bem, depois que a gente pega o jeito de fazer a operação, é só um detalhe. Se você não quisesse ter dividido aqui para fazer o cálculo, já tivesse percebido aqui em cima que se você pegar, subtraísse uma linha da outra, já conseguia zerar aqui embaixo, você podia zerar e no final depois você dividia pelo número, tá? Bom, então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 0 mais 7 vezes 0 dá 0, menos 7 mais 7 zero também, ao quadrado menos 14 vai ficar ao quadrado menos 16, né? Porque ao quadrado menos 14 ao quadrado menos 2 menos 14, né? Então vai ficar ao quadrado menos 16. E o outro vai ficar a menos 14 mais 7 vezes 10 sobre 7. Cancela esse 7 com esse 7 aqui. Então vai ficar 10. Então, A menos 14 mais 10 fica A menos 4. Vamos escrever como é que ficou a nossa matriz aí. Então, a nossa matriz ficou assim, ó. Ficou, no final das contas, né? Então, eu passo 3 aí. Então, a matriz nossa ficou 1, 2, menos 3, 4, 0, 1, menos 2, 10 sobre 7, 0, 0, ao quadrado menos 16 e A menos 4. Vou fazer um comentário aqui antes da gente fazer qualquer conta. Olhe bem, aqui, se fosse um número que tivesse aqui, o que eu faria? Eu pegaria, dividiria a linha toda por este número para este pivô aqui se tornar 1. Mas aqui eu tenho uma letra, tá? Na verdade, eu tenho uma expressão envolvendo uma letra. Então, o que eu faço nesse caso? Eu não faço a divisão. Eu vou analisar o que acontece na situação para a gente ter solução única, não ter solução ou ter infinitas soluções, tá certo? Então, é isso que eu vou analisar.
Então, a primeira coisa que eu vou analisar aqui é... Então, vamos descobrir agora A tal que, primeiro caso, e a solução seja única. O que tem que acontecer para uma solução ser única? A gente olha para a matriz dos coeficientes. Qual que é a matriz dos coeficientes da matriz aumentada? É essa aqui. Ó. O que vai ter que acontecer? Este elemento 1, este elemento 1 e esse aqui também vai ser 1. Para este elemento aqui ser 1, o que tem que acontecer? Ele não pode ser 0. Porque a única situação em que eu não posso transformar um número em 1 por uma divisão é se ele for 0. Por exemplo, o 8. Como é que você faz o 8 virar 1? Você pega e divide a linha toda por 8. Como é que você faz o 10 virar 1? Você pega e divide a linha toda por 10. Como é que você faz menos π virar 1? Você divide a linha toda por menos π. Agora, como é que você faz 0 virar 1? Não tem como, tá? Você fala, professor, divide a linha toda por 0. Divisão por 0 você não faz, tá? Já do princípio aí você está errando. Então, a solução vai ser única quando este elemento que está aqui, que eu vou circular ele em verde, ele for diferente de 0. Porque se esse elemento todo aqui for diferente de 0, então, com certeza absoluta, a gente tem que a solução é única. Então, quando a gente chega nesse passo aqui, a gente tem essa letra para poder analisar, nessa expressão envolvendo a letra para poder analisar, o que a gente faz? A gente não faz a divisão, a gente analisa antes de fazer a divisão. Então, a solução será única quando o a ao quadrado menos 16 for diferente de 0. Ou seja, então a gente consegue resolver. Ou seja, vamos resolver a conta aí, ó. A ao quadrado menos 16 diferente de 0. A gente passa o 16 para lá, né? Passa o 16, ele era positivo, ele era negativo, ficou positivo. O que ele está pedindo para fazer aqui? Está pedindo para tirar a raiz. Lembrando que quando a gente tira a raiz, vai ficar mais ou menos, né? Ou menos mais, tanto faz, a ordem não importa. Vai ficar mais ou menos. Então, quanto que vale A aqui? Então, a A vai ter que ser diferente de mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 é quanto? É 4. Então, se o A for diferente de menos 4 ou de mais 4, a solução vai ser única. Então, a gente vai escrever isso, né? Então, se a letra A, né? A variável, né? Vamos chamar de variável. A variável, o parâmetro, melhor dizendo, o parâmetro A, se o parâmetro A for diferente de menos 4 ou diferente, né? Ou diferente de 4, então a solução é única. Beleza, então a gente já tem essa primeira análise aí. Por exemplo, se o A for 10, 15, 20, a gente consegue transformar esse número em 1. Mas se o A for 4, aqui 0, aí estraga a brincadeira aí da solução. Bom, vamos no próximo caso aí. Qual é o próximo caso que eu coloquei? É que não tenha solução. Então, depois que a gente chegou na forma da matriz aqui escalonada, a gente olha. Quando que ela não vai ter solução? Ela não vai ter solução quando este elemento aqui em verde for igual a 0 e esse aqui for diferente de 0. Então, ela ficaria uma coisa desse jeito aqui, né? Então, ela não teria solução se a matriz ficasse assim, né? Então, não tem solução se a matriz ficar de que forma? Aqui é 1, 2, 3 e menos 4. 1, 2, menos 3 e 4, desculpe. 1, 2, 3 e 4. A de cima é 0, 1, menos 2, 10 sobre 7. Então, ela não teria solução se ficasse aqui, assim, ó. 0, 0, 0, zerasse aqui, mas aqui ficasse diferente de 0. Tá? Bom, olhando para a nossa expressão, quem que zera este elemento A aqui, ao quadrado menos 16? Quem zera ele? Ou
A igual a 4 ou A igual a menos 4, tá? Então, note que A ao quadrado menos 16 é igual a 0 se A for igual a menos 4 ou A igual a 4. A gente já fez essa conta aqui que está ali em cima. Só que eu quero que este elemento que está aqui, no caso o A menos 4, ele fique diferente de 0, tá? Então eu quero que o A menos 4 que está aqui, ó, ele seja diferente de 0. Então você para pensar um pouquinho. Se o A for igual a menos 4, A menos 4 é diferente de 0? É, né? Porque vai ficar menos 4 ficaria menos 8. Se o A fosse igual a 4, aqui zeraria? Zeraria. Então aqui aí a gente teria solução. Então quando que a gente não tem solução? A gente não tem solução quando o A é igual a menos 4. Tá certo? Então, não temos solução quando o A for igual a menos 4. Tá certo? Neste caso, a matriz vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar 1, 2, menos 3, 4, 0, 1, menos 2, 10 sobre 7 e 0, 0, 0, menos 8. Então, a matriz desse tipo não tem solução. Por que ela não tem solução? Porque ela tem uma linha que tem um elemento 0 na diagonal principal, mas o último não é 0. E, finalmente, a terceira situação aí. Qual é a terceira situação? Em que tenha infinitas soluções. O que tem que acontecer para ele ter infinitas soluções? Ele tem que ter, pelo menos, uma linha completa de zeros. Se ele tiver duas linhas completas de zero, vai ter infinitas soluções também. Só que aí tem o quê? O grau de liberdade é 2. Tá? Então serão 2 parâmetros no qual a gente vai escrever a solução, como eu fiz naquele exemplo, no terceiro exemplo para vocês da aula passada. Bom, então, aqui o que vai acontecer? Em que situação, tá? Agora fica fácil de olhar. Em que situação a gente vai ter infinitas soluções? A gente já viu que vai ter que zerar a linha toda. Para zerar a linha toda, o que tem que acontecer? Aqui, a gente já sabe se colocar A igual a mais ou menos 4, zera todo mundo. Mas eu quero zerar. Zera todo mundo aqui, né, na primeira posição, segunda e na terceira posição. Então aqui zera esses três primeiros aqui. Mas eu quero zerar o último também, tá? Então para eu zerar o último aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o A igual a 4. Então se eu pegar o A igual a 4 aqui, zera. Essa aqui e essa aqui já estavam zeros pela operação de escalonamento da matriz. Essa posição aqui zerou, porque A ao quadrado menos 16 vai ser 0 se o A for menos 4 ou mais 4. E a última posição dessa linha vai zerar se o A for igual a quanto? 4. Tá? Então, teremos infinitas soluções se A for igual a 4. Então, a matriz vai ficar como nesse caso? Ela vai ficar assim, ó, 1, 2, menos 3 e 4, 0, 1, menos 2, 10 sobre 7, 0, 0, 0 e 0. Bom, só um detalhe. Como é que vai ficar o sistema linear nesse caso aqui, quando a gente for tentar resolver? Ele vai ficar assim, ó, x mais 2y menos 3z igual a 4, y menos 2z igual a 10 sobre 7. Ficaria assim.
Só duas equações. Como é que a gente resolve? Lembra como é que eu fiz na aula passada? Eu escolho uma das variáveis para ser o meu parâmetro. Qual que você pode escolher? Bom, em geral, eu escolho a variável que não tem o 1 multiplicando ela. Então, eu vou escolher o z para poder escrever y como função de z. E depois eu vou escrever x como função de z. Vamos lá, ó. Eu venho da equação. Sempre a gente começa resolvendo de baixo para cima. Ainda é retrosubstituição, tá? Mesmo tendo infinitas soluções, a gente faz por retrosubstituição. Começa de baixo para cima. Só que a gente escolhe quem vai ser o nosso parâmetro. Então, aqui... eu vou escolher, não está pedindo, mas eu vou resolver, tá? Eu vou escolher para ser o meu parâmetro a variável z. Então, dessa equação aqui, eu vou numerar ela, vou chamar ela de 2, essa aqui de 1. Então, de 2, né? O que eu escrevo da equação 2? Eu escrevo y igual a 10 sobre 7 mais 2z. Então, já tem quem é o y. Aí, o que eu faço? Eu venho, substituo na primeira equação. E o que eu ganho? Eu ganho x mais 2, no lugar do y eu coloco essa expressão aí, menos 3z igual a 4. Então vai ficar o quê? Vai ficar x mais 2 vezes 10 dá 20 dividido por 7. 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar 4z menos 3z igual a 4. 4z menos 3z vai dar z, certo? O z positivo. Eu vou passar para lá, ele vai ficar negativo. E o 20 sobre 7 passa para lá, fica negativo também. Então vai ficar assim, né? Vai ficar 4 menos 20 sobre 7 menos z. Dá para juntar o 4 com o menos 20 sobre 7. Eu tiro o mínimo aqui. O mínimo entre 7 e 1 é 7. Então vai ficar 7 dividido por 1 vezes 4. Então vai ficar 28 menos 20. Dividido por 7 menos z. Preciso juntar o z aqui na fração? Não, porque não dá para somar. Então posso deixar sozinho ali. 28 menos 20 dá 8 sobre 7 menos z. Então, qual a solução do nosso sistema? Então, a solução vai ficar assim, ó. Vai dar uma reta, né? 8 sobre 7 menos z. 10 sobre 7 mais... quanto? 2z. Que é 10. E z. Tal que z pertence aos reais. Vai ficar assim a nossa solução daquele sistema, desse último sistema linear aí, com infinitas soluções. Bom, como é que a gente resolve isso aqui? O processo é exatamente igual, sempre, 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 sempre. Receitona de bolo, tá? Passo 1. Não tem como errar, pelo menos, os passos, né? Pode errar na conta, né? Mas os passos não tem como errar. Passo 1 é fazer o quê? Escrever a matriz aumentada. Então, matriz aumentada. Eu já vou pôr até telegrafado aqui, ó. Quem é matriz aumentada? A matriz aumentada vai ser aquela, né? Ó, coloco os coeficientes, então 1, 1, 7 menos 7. Ó. 1, 1, 7 menos 7. Segunda, 2, 3, 17 menos 16. 2, 3, 17 menos 16. Terceira, 1, 2, a ao quadrado mais 1 e 3a. Então, 1, 2, a ao quadrado mais 1 e 3a. Tá certo? Então, essa é a matriz. O que eu faço? Olho para a primeira linha, que é essa aqui. Linha 1, linha 2, linha 3. Olho para a primeira linha, essa. O pivô dela é diferente de zero? É. Tá? Na posição A1 é diferente de zero? É. Está aqui. Ele é igual a 1? Ele é igual a 1. Então, eu não preciso dividir ela por nada. Eu já posso usar ela para zerar as duas posições embaixo aqui. Então, o que eu faço para poder zerar? Então, se você olhar, você quer colocar um zero aqui. Então, você vai pegar, substituir a linha 2 pelo quê? Pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, se eu pegar 2 menos 2 vezes 1 aqui, eu zero esse elemento aqui. Tá? Então, a linha 2 vai ficar quem? Vai ficar linha 2 menos
2 vezes a linha 1. Já vamos fazer esse cálculo aqui direto, sem precisar sem escrever aqui a conta para poder fazer, né? Então, vou fazer aqui já direto olhando para as duas linhas da matriz. Então, vai ficar o quê? Ó? 2 menos 2 dá 0. 3 menos 2, porque eu estou já imaginando que eu multipliquei por 2, né? 3 menos 2 dá 1, então você já pode fazer desse jeito, tá? Facilita na hora da conta. Ó. 17 menos 14, né? Porque eu estou multiplicando por 2 a primeira linha. Então, 17 menos 14 dá 3. E menos 16 mais 14 dá menos 2, tá? Porque é mais 14, porque eu estou multiplicando a linha de cima por menos 2, para poder juntar. Então, só vamos rever a conta aí, né? Ó, 2 menos 2 dá 0, 3 menos 2 dá 1, 17 menos 14 dá 3, menos 16 mais 14 dá menos 2. E a linha 3? Quem vai ser a linha 3? Basta pegar a linha 3 menos a linha 1, né? Então, a linha 3 vai receber a linha 3 menos a linha 1. O que vai dar? Sem precisar escrever aí, só fazendo a conta, tá me olhando? Ó. 1 menos 1 dá 0. 2 menos 1 dá 1. Ao quadrado menos 7 vai dar ao quadrado menos 6. E 3a menos 7 vai ficar 3a mais 7. É menos 7, né? 3a menos 7 vai ficar 3a mais 7. Tá bom? Então, a minha nova matriz vai ficar o quê? Vamos lá no passo 2, a gente escreve ela. Se vocês quiserem fazer desse jeito que eu fiz aqui, podem fazer. Melhor, porque não precisa fazer muita conta, vai mais rápido para fazer o cálculo, não precisa escrever tudo. Tá? Então, de acordo com vocês vão pegando habilidade, vocês vão conseguir fazer mais fácil. Então, a primeira linha ela não mudou. A segunda linha foi essa aqui, é 0, 1, 3, menos 2. 0, 1 ao quadrado menos 6, 3a mais 7. Bom, agora a gente vai olhar para a segunda linha, né? Na segunda linha, o pivô está na posição A22? Tá aqui, ó, na posição A22. Esse pivô, ele é 1? Já é 1, olha lá que delícia. Então a gente não precisa dividir, não. A gente já pode fazer a conta. Que conta que a gente faz? Então a linha 3 vai receber quem? Basta eu pegar a linha 3 e subtrair a linha 1, né? Então a linha 3 vai receber a linha 3, a linha 1 não, a linha 2, menos a linha 2. Então eu vou pegar essa linha aqui, a linha 3, menos a linha 2. Então dá para a gente fazer também olhando só para a matriz. Então, ó, 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0, ao quadrado menos 6 menos 3 dá ao quadrado menos 9, 3a mais 7 menos 2, né? Porque lembra que é menos 2, vai ficar positivo. Então vai ficar 3a mais 7 mais 2 vai dar 3a mais 9. Tá certo? Então a nossa matriz vai ficar como? Vai ficar assim, né? Então já posso escrever aqui passo 3. Nossa matriz vai ficar assim. Como 1, 1, 7. Tá vendo aqui como é que ficou mais rápido fazer a conta desse jeito aí? Menos 7, 0, 1, 3, menos 2. Aí você fala, professor, a chance de errar é maior. Não. A chance de errar, para mim, eu acho que é parecida, tá? Às vezes a gente pode errar fazendo conta bem espaçada aqui, né? Fazendo todos os detalhes da conta, ou pode errar fazendo assim, só de olhar, né? Eu acho que o erro, a chance de errar nos dois casos é igual e a chance de acertar também é igual. Fica 0, 0, a ao quadrado menos 9, 3a mais 9. Tá? O que eu faço aqui agora? Eu quero analisar se tem ou não solução. Então, eu não faço aquela divisão, como eu falei para vocês. Eu não vou zerar aqui, eu não vou fazer parecer 1 aqui. Eu não vou dividir todo mundo por a ao quadrado menos 9. O que eu vou fazer? Eu vou analisar a situação. Então, quando que ele vai ter solução única? Né? Quando que o sistema tem solução única? Quando esse termo for diferente de zero. Porque se ele for diferente de zero, tá? Se ele for qualquer número diferente de zero, eu posso dividir a linha toda por esse número e aqui virar 1. Tá? Então,
O primeiro caso, a solução é única. Estou fazendo telegrafado, né? Tá vendo que está ficando menor a conta. Vai ser única quando acontecer o quê? A ao quadrado menos 9 diferente de zero. Isso aqui vai dar o quê? A ao quadrado diferente de 9, ou seja, A diferente de mais ou menos raiz de 9, que é quanto? 3, tá? Então, a solução vai ser única se o A for diferente de mais ou menos 3. Quando que não vai ter solução? Ó? Sem solução. Quando que não vai ter solução? Não vai ter solução quando zerar aqui, mas aqui não zerar. Tá? Então, a situação ficaria 0, 0, 0 e aqui diferente de 0. Quando que zera aqui? Bom, só olhando, né? Olhando aí, dando aquela olhada, né? Zero aqui quando A for igual a 3 ou A for igual a menos 3. E quando que vai zerar aqui? Opa, zera aqui se o A for igual a menos 3. Então, se eu colocar A, então note que A igual a 3 zera ao quadrado menos 9, mas não zera 3A mais 9. Se você colocar no lugar do A igual a 3, aqui vai ficar 3 vezes 3 mais 9, vai dar 18. Então, se o A for igual a 3, o que acontece nesse caso? Zera este elemento aqui, nessa posição, mas não zera essa. Então, neste caso, não tem solução. Como é que fica a matriz nesse caso aqui? Ela ficaria assim, ó. Ficaria 1, 1, 7 e menos 7. 0, 1, 3 e 2. 0, 0, 0, 18. Não teria solução. Tá certo? Ó, sem solução. Por quê? Zerou os elementos aqui da matriz dos coeficientes, mas a última posição não zerou. E, finalmente, quando tem infinitas soluções, aí você já pode parar para pensar, né? Vai ter infinitas soluções quando todo mundo ficar zero, tá? Então, se todo mundo for zero, a gente tem infinitas soluções. Então, o terceiro caso, infinitas. Quando acontece o quê? Quando o A for igual a menos 3. Tá? Por quê? Porque se o A for igual a menos 3, aqui vai zerar já. E aqui zera também. Tá? Então, neste caso, a matriz vai ficar como? Ela vai ficar assim, né? 1, 1, 7, menos 7, 0, 1, 3 e 2, 0, 0, 0, 0. E como é que vai ficar o sistema linear associado? Depois vocês resolvem aí e acham a solução para nós. Então, o sistema linear vai ficar, ó, x mais y mais 7z igual a menos 7, y mais 3z igual a 2. E o que você faz? Você escolhe uma das variáveis para ser o seu parâmetro. Quem que eu vou escolher para ser o meu parâmetro? Eu escolheria o z aqui, tá? Então depois vocês resolvem. Resolvam para encontrar a solução do sistema. Só um detalhe, ó, o exercício não pediu para resolver nenhuma solução aí. Eu estou pedindo como bônus aí, tá? Tanto esse aqui como o anterior eu não tinha pedido, tá bom? Então, esse exercício é bom porque dá condições para a gente analisar a situação em que a gente tem solução, quando não tem, ou quando a solução é infinita. Um outro exemplo de sistema linear importante aí é o que eu vou falar agora, tá? Que é o que a gente chama de sistema linear homogêneo. Mas antes, vamos só lembrar uma definição aí, uma forma de escrever o sistema linear. Olha, aqui tem um sistema linear genérico. A primeira equação, A1x1, A12x2, A1nxn igual a B1. Como quem são as minhas incógnitas aqui no meu sistema linear? As incógnitas minhas são x1, x2, x3, x4
até xn, tá? Aqui, no caso genérico, a gente coloca a letrinha porque facilita na representação, tá bem? Quem são os coeficientes da minha matriz? Os coeficientes vão ser esses A aí, né? Então, A11, A12, A1N, A21 na segunda linha, né? A22, A2N, até a última linha, AN1 até o ANN. Perceba que as variáveis aparecem em todas as equações, como a gente tem no sistema linear. No sistema linear, o x e o y e z, em geral, aparecem em todas as equações. E o lado direito é formado por um vetor que a gente chama B1, B2, Bn. Esse sistema linear aqui, ele pode ser escrito numa forma mais enxuta, que a gente chama de forma matricial. Como é que é a forma matricial? Então, a partir dos coeficientes, eu crio a matriz A, que ela é chamada matriz dos coeficientes. Então, o A vai ser formado por A11, A12, A13, A1N, na primeira linha. Segunda linha, A21, A22, até o A2N. E na última linha, AN1, AN2, até o ANN. Você está olhando o quê? Você está construindo a primeira linha da matriz com esses coeficientes aqui, igual a gente fez no caso para construir a nossa matriz aumentada lá. A diferença da matriz do coeficiente para aumentada aqui, ela não tem a última coluna. A última coluna ela só entra na matriz aumentada, né? A segunda linha da matriz dos coeficientes ela é formada por A21, A22 até o A2N. E a última linha da matriz dos coeficientes, a N1 até o ANN, tá? Então, essa aqui é a matriz dos coeficientes. O vetor de incógnitas x1 até xn, aqui na forma matricial, ele entra como uma coluna, tá? Lembra? Por quê? Eu mostrei para vocês. Se eu fizer o produto dessa matriz por esse vetor, ó, se a gente fizesse esse produto só olhando na primeira linha, fazendo a conta, vai ficar o quê, ó? Vezes x, A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais A13 vezes x3 até A1n vezes xn. Então, na primeira posição vai dar exatamente a primeira equação. Eu já fiz essa conta para vocês. Igual o quê? Igual ao B1. Então, tanto o vetor de incógnitas quanto o vetor do lado direito, ele entra como um vetor coluna, tá bem? Então, essa é a forma enxuta, a forma matricial da gente representar o nosso sistema de equações aí para ser resolvido. Uma coisa interessante aí que matricialmente, representação matricial, ela vai ter a sua utilidade, inclusive computacional, para resolver o sistema linear. Você vai ver que depois que eu escrever isso aí e mostrar para vocês como é que a gente calcula a matriz inversa, se a gente for lá no computador fazer o cálculo do sistema linear, você vai ver que vai ficar muito fácil o cálculo do sistema linear. Você não precisa operar nada, você coloca lá, manda ele calcular a inversa e consegue resolver o sistema linear. Tá? É claro que é caro para ele, mas para você é facinho de resolver, não precisa implementar praticamente nada. Um comentário aí antes de eu seguir em frente é o seguinte: em alguns materiais você vai ver o x escrito assim, ó. Eu vou escrever, depois eu apago, ó. x1 até xn com um t em cima. Esse t em cima é o transposto, tá? Um vetor linha, quando você transpõe, uma linha quando você transpõe, ela vira uma coluna, tá? Então, este objeto aqui é exatamente igual a esse aqui, tá? Escrever ele na linha e pôr um T em cima, tá aqui, tá? Então, alguns materiais talvez você veja com um T em cima e não saiba o que é. Não, isso aqui quer dizer transposto, ou seja, está escrevendo ele na forma coluna. Aqui já estou escrevendo na forma correta que ele é, tá? Bom, existe um sistema linear que ele é um sistema linear bastante útil e importante, que é o que a gente chama de sistema linear homogêneo. O que é um sistema linear homogêneo? É um sistema linear no qual o lado direito é formado de zero, ou seja, esse vetor B aqui seria formado só de zeros. Então, quando você tem um sistema linear que é homogêneo, aqui um exemplo de sistema linear homogêneo.
Você olha para o lado direito, olha o que acontece com o lado direito. Ele é todo formado de zeros, tá vendo? Todo mundo é zero no lado direito. Então, o B1, o B2 e o B3 é tudo zero. Então, a gente chama o sistema linear dessa situação de sistema linear homogêneo. O que tem de interessante no sistema linear homogêneo? É que o sistema linear homogêneo sempre tem solução, tá? Ela pode ser única ou pode ter infinitas soluções, mas o sistema linear homogêneo sempre tem solução. Aí você fala, professor, como é que eu olho que ele sempre tem solução? Olha, uma solução já direto para o sistema linear homogêneo é você pegar x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Tá? Veja para você ver, no caso linear que você tem isso como solução. Coloca x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero para você ver que vai dar tudo zero. Tá? Ó, então vai ficar 0 mais 2 vezes 0 mais 0. Quanto que dá isso aqui? Dá 0. Olha para a segunda linha. 0 mais 0. Quanto dá isso aqui? Dá 0. Olha para a terceira linha. 0 menos 0 mais 4 vezes 0 dá o quê? Dá 0. Então, um sistema linear homogêneo sempre tem como solução a solução 0, 0, 0, 0. Isso sempre é a solução para o sistema linear homogêneo. Mas o sistema linear homogêneo pode ter infinitas soluções. Tá? A única solução do sistema linear seria 0, 0, 0 se o sistema tivesse solução única. Tá? Mas a gente sabe que sempre ele vai ter solução. Tá bom? Então, deixa eu até escrever isso aqui, ó, como observação. Então, uma solução para o sistema linear, né? Eu acho que eu já escrevi mais à frente, mas eu escrevi porque eu não me lembro mais. Então, uma solução do sistema linear é sempre a solução formada de zeros, que é 0, 0, 0. Isso aqui sempre é a solução do sistema linear homogêneo, tá? Homogêneo. Então, a solução do sistema linear homogêneo é sempre a solução formada de zero. Uma solução, né? Pode ter mais de uma? Pode. Então, situação que a gente tem. Então, vamos lá. Então, a gente tem para o sistema linear homogêneo, a gente pode ter solução única. E quando que a solução vai ser única? Vai cair naquela mesma hipótese que a gente tinha do sistema linear geral que a gente estava resolvendo antes. Tá? O que a gente faz? A gente tem o sistema linear, a gente opera sobre o sistema linear, obtém a matriz na forma escalonada, né? Então a gente pega e constrói a matriz aumentada, opera sobre a matriz aumentada, obtém a matriz na forma escalonada e olha para a matriz na forma escalonada. Se ela tem a diagonal principal formadas todas por números diferentes de zero, no caso 1, o que a gente diz? A gente diz que a solução vai ser única. Então, este caso aqui do sistema linear, ele vai ter solução única. Por quê? Porque após eu operar sobre a matriz aumentada do meu sistema, eu obtive essa matriz aqui na forma escalonada e os elementos na diagonal principal foram todos uns, olha, tá vendo aqui? Então isso aqui vai ter solução única. Como é que eu verifico isso? Se eu for tentar resolver isso aqui, ó, qual que é o sistema equivalente aqui? Ele ficaria assim, ó, x mais 2y, o z não tem, igual a zero. E a de baixo, y mais 3z igual a zero. E a de baixo eu teria z igual a zero. Qual é a solução aqui do meu sistema? Fica fácil da gente ver, ó. Z igual a zero, substituo aqui em cima. Y vai ficar igual a 0 menos 3 vezes 0, que vai dar 0. Então, z é 0, o y está dando 0. E o x vai dar o quê? X é igual a menos 2y, mais o y é quanto? É menos 2 vezes 0, que vai dar 0 também. Então, a solução para esse sistema ficou x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. A solução é única? É única. Porque o sistema linear homogêneo, o que ele tem de especial? Ele tem de especial que ele sempre tem solução.
Mas o cálculo que a gente faz é exatamente igual ao que a gente está acostumado a fazer. Por exemplo, ó, vamos resolver esse sistema linear aqui, ó, molezinha da gente fazer o cálculo disso aqui. Então a matriz aumentada aqui é quem? Matriz aumentada, acho que até tem espaço para a gente fazer aqui. Ó. A matriz aumentada é essa aqui. Ó. É 1, 1, 1 e 0 da primeira linha. A segunda é 1, menos 1, 0 e 0. Na terceira linha é 0, 1, 2 e 0. Uma coisa interessante que a gente pode olhar aqui no nosso sistema linear homogêneo é que se a gente nem quisesse colocar o lado direito, não precisava, porque é tudo 0. Se você, por exemplo, somar a linha 2 a linha 1 com a linha 2, o que vai acontecer com o lado direito? Nada. Porque somar 0 multiplicado por um valor, aqui não vai alterar. Aqui não vai aparecer um número diferente de 0, tá? Então, o lado direito sempre vai ficar 0 quando você está no sistema linear homogêneo. Então, não importa qual operação que você faça, mas se a gente for obter essa matriz na forma escalonada, como é que vai ficar a nossa matriz na forma escalonada? Eu vou fazer a conta aqui rapidinho, depois vocês resolvem o sistema linear. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer aparecer 0 aqui. Então, o que eu faço? Eu pego a linha 2 e subtraio da linha 1. Então, a linha 1 eu copio do jeito que ela está. E vou pegar a linha 2 menos a linha 1. Então, ó, linha 2 menos a linha 1 aqui zera. Menos 1 menos 2 aqui vai dar... menos 1 vai dar menos 2, né? Menos 2. 0 menos 1 dá menos 1. 0 menos 0 está dando 0. Embaixo, 0, 1, 2 e 0. Agora eu quero fazer aqui virar, todo mundo virar, desculpe, esse pivô aqui virar 1, o que eu faço? Eu divido todo mundo por menos 2, tá? Então eu divido todo mundo da linha 2 por menos 2, então a matriz vai ficar assim. Eu vou tentar fazer caber aqui, tá? Vai ficar 1, 1, 1 e 0. 0, 1, meio e 0. Se eu dividir tudo por menos 2, vai ficar o quê? 0 dividido por menos 2 dá 0. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Menos 1 dividido por menos 2 dá meio. 0 dividido por menos 2 dá 0. Então ficou 0, 1, meio e 0. E embaixo, 0, 1, 2 e 0. Tá? 0, 1, 2 e 0. Finalmente, aí eu quero fazer o quê? Aparecer um 0 nesse elemento. O que eu faço? Eu pego a linha 3 menos a linha 2 e substituo no lugar da linha 3. Então vai ficar assim a matriz. Ó. Primeira linha não muda, a segunda já é essa aqui, meio 0, e a terceira linha vai ficar o quê? 0, 1 menos 1 dá 0, 2 menos meio vai dar 3 meios, e aqui 0. E aí vocês resolvem o sistema linear, você vai descobrir o quê? Que vai dar z igual a 0, y igual a 0 e x igual a 0. Como eu sei que a solução é única, por que eu sei que a solução é única? Porque eu posso vir na terceira linha, dividir todo mundo por 3 meios, então aqui vai aparecer 1, então vai ficar 1, 1 e 1. Tá certo? Então a gente sabe que essa solução aqui vai ser única. Bom, e a segunda possibilidade que a gente vai ter para o sistema linear homogêneo é a possibilidade de ter infinitas soluções. Quando que a gente tem infinitas soluções? Quando tiver uma linha de zeros na matriz escalonada, que é o mesmo caso que a gente tinha anteriormente. Tá? Então, se a matriz escalonada tiver uma linha de zeros, tá? Não vai ser única a solução mais. Se eu tiver duas linhas de zero, também não vai ser única. Tá? De linhas igual a zero que a gente tem na matriz escalonada, como é que a gente chama isso? A gente chama de grau de liberdade. Tá? Então, por exemplo, ó, olhando para essa matriz que eu escrevi aqui,
1, 0, 3 e 0. Imagina que ela fosse a matriz escalonada de algum sistema linear homogêneo que eu escrevesse. Tá? Você está vendo que ela tem uma linha toda de zeros. O que eu sei? Eu sei que o grau de liberdade do meu sistema linear homogêneo é 1. Então, eu vou poder escrever a minha solução em função de um parâmetro. Qual parâmetro? Você escolhe uma das variáveis para ser o seu parâmetro. Tá? Porque o sistema linear vai ficar assim, ó, vai ficar x mais 0 vezes y dá 0, mais 3z igual a 0, y mais 2z igual a 0, e a última linha não tem. Então, eu posso vir aqui e fazer o quê? Escrever y como função de z, então vai ficar y igual a menos 2z. E o x vai ficar quem? X igual a menos 3z. Olha como é que fica a solução. A solução da gente vai ficar menos 3z, menos 2z, z, tal que z pertence ao real. O z é o meu parâmetro. Isso aqui, essa equação, dá como solução uma equação de uma reta passando pela origem. Tá? Isso aqui é uma reta que passa pela origem. Diferentemente do caso não homogêneo, não sei se vocês lembram no exemplo anterior que a gente fez hoje ainda, no caso que não era homogêneo, às vezes pode aparecer a variável mais um número, né? Então, por exemplo, sei lá, menos 3z mais 7, menos 2z mais 5. No caso homogêneo, sempre vai aparecer apenas uma quantidade multiplicando o parâmetro. Não vai aparecer mais alguma coisa aqui. Quer dizer que a minha solução sempre passa pela origem. Tá? A origem sempre é a solução do sistema linear homogêneo. A gente vai ver mais à frente uma estrutura que é chamada espaço vetorial. Então, a gente vai ver que a solução do sistema linear homogêneo ela é importante porque ela gera uma estrutura desse tipo que é chamada de espaço vetorial. Tá? Então, por isso que eu falo da solução do sistema linear homogêneo. Então, olhando aqui para a solução, a gente já sabe que isso aqui vai ser uma reta. Por que eu sei que é uma reta? Porque ela é gerada por um parâmetro apenas. Se dependesse de z e y, daria o quê? Daria um plano. Tá? No caso do sistema linear homogêneo, o meu plano passaria também pela origem. Então, toda solução do sistema linear homogêneo passa pela origem. Em particular, você pode ver que a solução 0, 0, 0 é a solução do meu sistema linear homogêneo. Basta você pegar o quê? Basta você pegar z igual a 0 aqui, ó. Escolha z igual a 0, ó. Isso aqui não é para todo z pertencer ao real? Em particular, z igual a 0. Então, se você pegar z igual a 0, você vai ver que o 0, 0 e 0 é a solução do meu sistema linear. Tá? Se eu fosse desenhar o gráfico dessa solução, ela ficaria mais ou menos assim. Deixa eu colocar uma página a mais aqui para eu desenhar o gráfico da solução, né? A interpretação geométrica da minha solução. Ó, ela ficaria mais ou menos assim. Aqui é x, aqui é y e aqui é z, o meu eixo. Em 3 dimensões a gente desenha assim. A solução é menos 3z, menos 2z e z. Como é que a gente desenha essa reta aqui? Qual que é a forma melhor da gente desenhar a reta? Eu já sei que ela passa pela origem, então a origem já é um ponto de solução desse sistema. Como é que a gente desenha uma reta? Basta se encontrar 2 pontos da reta e ligar esses 2 pontos. Um deles eu já sei que é a origem. Então, para o sistema linear homogêneo, a origem já é uma solução. O que eu faço? Eu pego qualquer outra. Qual qualquer outra que eu posso pegar? Eu chuto um valor para z. Vamos chutar aqui um valor para z, por exemplo, z igual a 1. Então, se o z for igual a 1, quanto que vai ser o ponto no qual ele vai passar? Coloca no lugar do z igual a 1, vai ser menos 3, menos 2 e 1. Tá? Então, onde que está o menos 3? O menos 3 é no x, então o menos 3 está mais ou menos aqui. Menos 3. Aonde que está o menos 2? O menos 2 está em y, então o menos 2 está aqui. Mais ou menos aqui. Então, a gente faz o quê? A gente localiza o ponto no plano x e y. Como é que a gente localiza isso?
eu traço uma paralela em relação a x, saindo do ponto menos 2. Eu traço uma paralela em relação a y, saindo do ponto menos 3. Localizei o ponto. A gente tem que imaginar que isso aí, ele está no plano x e y. O desenho realmente, às vezes, pode não ser muito bom, mas a gente tem que imaginar isso. Então, você imagine que isso aí está... Este ponto aqui está no plano, eu não levantei ele ainda. E agora eu levanto ele. Levanto em qual posição? Eu não escolhi z igual a 1. Então, aqui é z igual a 1. E aí, o que eu faço? Ó, eu traço uma reta paralela ao plano x e y, tá certo? Na direção do ponto, daquele ponto vermelhinho ali, tá? E aí eu subo esse ponto aqui até bater nessa reta. Subo até bater na reta, então esse é o outro ponto que eu tenho. Então vou colocar ele em rosa. Esse aqui é um ponto da reta em rosa, esse aqui em rosa. O que eu faço? Agora eu ligo os pontos. Então essa é o desenho da minha reta, solução daquele sistema linear homogêneo, tá? Vai dar uma reta. Uma reta eu até consigo desenhar. Quando é do sistema linear homogêneo, não é tão difícil fazer o desenho, porque a origem sempre é a solução, então basta chutar um outro valor. Agora, quando é plano, eu não me arrisco a desenhar, porque realmente fica muito difícil de fazer o desenho, tá? Bom, então, para um sistema linear homogêneo com um número de equações igual ao número de incógnitas, chamamos de grau de liberdade, que eu tinha dito para vocês, o número de linhas nulas da matriz escalonada. Então, quando a gente olha para a matriz escalonada, o número de linhas nulas a gente chama de grau de liberdade, tá? Quando tem uma linha nula, que é este exemplo aqui, o grau de liberdade é 1. A solução vai ser o quê? Reta. Quando tem duas linhas nulas, o grau de liberdade é o quê? 2. A solução vai ser o quê? Um plano, vai depender de 2 parâmetros. Quando o grau de liberdade é 3, que vai ser a solução sua? Vai ser um hiperplano. Como é que desenha isso? Aí já são outros 500, eu não consigo desenhar. Duvido que alguém consiga desenhar bem, a não ser que minta para a gente que desenhou, né? Para a gente tentar imaginar que aquilo é um hiperplano lá em dimensão qualquer que seja. Mas a estrutura a gente pelo menos consegue classificar. Pode não visualizar, mas classifica, tá? Bom, nesses exemplos aqui eu estou pedindo para diga o grau de liberdade e resolva os sistemas abaixo. Bom, então aqui é o exemplo 1. Exemplo 1. Bom, então vamos lá. Então qual que é o passo 1 que a gente faz para poder resolver qualquer que seja o sistema linear? Tem diferença de resolver um sistema linear homogêneo para um que não seja homogêneo? Não, não tem diferença. O processo de solução é o mesmo. Só a natureza da solução é que é diferente, ou seja, ele sempre terá a solução. Se você chegar à conclusão que o sistema linear homogêneo não tem solução, você está errando. Ela pode ser única ou pode ter infinitas soluções, tá certo? Bom, então eu tenho esse sistema aqui. Qual é o passo 1 que a gente faz aí? Passo 1, a gente obtém a matriz aumentada, tá? Como é que é a matriz aumentada aí? Ela vai ser quem? Ela vai ser 1, 1, 1 e 0. Estou olhando para a primeira linha, pegando os coeficientes aqui, ó. 1, 1, 1 e 0. A segunda linha é 1, 0 e 1 e 0. A terceira linha é 2, 0, 2 e 0. O que a gente vai fazer? Ó, linha 1, linha 2, linha 3. O que a gente vai fazer? A gente quer zerar este elemento aqui e este aqui, né? Então, quer zerar esta posição e esta aqui. Então, o que a gente faz? A gente substitui a linha 2 pelo quê? Eu também vou fazer a conta direto aqui, tá? Vou pegar a linha 2 menos a linha 1. Então, se eu pegar a linha 2 menos a linha 1, este elemento aqui se anula. Então, vai ficar a linha 2 menos a linha 1. Vai ficar o quê? Então, vamos fazer a conta aqui sem precisar escrever, só olhando para a matriz. Então, ó,
1 menos 1 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 0, 0. A linha 3 vai ficar o quê? A linha 3, se eu pegar a linha 3 menos 2 vezes a linha 1 e substituir no lugar da linha 3, eu consigo zerar esse elemento. Então, aqui vai ficar linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, 2 menos 2 vezes 1 dá 0. 0 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2. 2 menos 2 dá 0. 0 menos 0, né? Porque qualquer número vezes 0 dá 0. Aqui é 0 também. Então, no caso homogêneo, a última linha nem muda. Tá? Então, como é que vai ficar a minha matriz? Né? Então, no passo 2 aí, a minha matriz vai ficar assim. Ela vai ficar 1, 1, 1, 0. 0, menos 1, 0, 0. 0, menos 2, 0 e 0. O que a gente faz aqui agora? Agora a gente... essa aqui é a linha 1, a linha 2 e a linha 3. A gente olha para a linha 2, que vai ser a nova linha que a gente vai usar para zerar as próximas embaixo aí, né? A gente olha para o pivô. O pivô dela está na posição A22? Tá na posição A22, está aqui. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer aparecer 1 aqui. Então, o que a gente faz? A gente multiplica a linha toda, divide a linha toda por menos 1. Tá? Então, a linha 2 vai receber a linha 2 dividido por menos 1. Então, fazendo esse processo, a gente vê que a linha 2 vai virar 0, 1, 0 e 0. Então, a nossa matriz vai ficar o quê? Vai ficar assim, né? Nesse caso aí, eu só posso dividir por menos 1, não posso multiplicar por menos 1? Pode também. Pode multiplicar ou dividir por menos 1. Tanto faz. Dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Porque o 1 em cima ou embaixo não faz muita diferença. O importante é que é o sinal, né? Tá bem? Bom, então ficou 0, 1, 0, 0. E embaixo 0, menos 2, 0 e 0. Agora, o último passo aí, que vai ser o último mesmo, eu vou fazer querer aparecer 0 aqui. Então, o que eu faço para aparecer um 0 aqui? Eu pego a linha 3, que essa é a linha 3, ó, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, a linha 3 vai receber o quê? A linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Tome cuidado aqui que é mais, tá? Porque para zerar aqui é negativo, então vai ficar menos 2 mais 2, zera essa posição aqui. Então, vai ficar o que aqui na minha conta, né? Então, vai ficar esse mais esse dá 0, menos 2 mais 2 dá 0, então 0, 0. Aqui 0 mais 0 dá 0, embaixo 0. Opa, zerou tudo da linha. Então, o que sobrou no final para a gente? Vamos colocar aqui no passo 3. No final, a gente ficou com isso aqui, ó. 0, 1, ou 0. Ficou 1, ó, 1, 1, 1 e 0. 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 0 e 0. Pronto, a matriz está na forma escalonada? Tá. Dá para eu fazer mais coisa aqui? Não dá, né? Não dá para fazer mais nada. Porque você olha, na primeira linha o pivô está na posição 1, A1, zerei todo mundo abaixo dele. Beleza. Vou na segunda linha, a posição do pivô está na A22, zerei todo mundo abaixo dele. Beleza. Na terceira linha, não dá para fazer nada, porque ela é uma linha de zeros, tá? Então, a gente já pode classificar qual o grau de liberdade do sistema, né? Então, o grau de liberdade é quanto? É só contar o número de linhas nulas que a gente tem. Então, o grau de liberdade aqui é 1, pois temos uma linha nula. Tá? Se eu tivesse 2, seria 2 e assim sucessivamente. E como é que a gente resolve o sistema? Porque eu pedi para colocar o grau e resolver o sistema. Então, para resolver o sistema, a gente vem aqui, escreve o sistema resultante, né? Então, o sistema resultante
vai ficar este aqui, ó, x mais y mais z igual a zero. O último, y igual a zero. E a de baixo eu nem coloco, porque não precisa, né? Porque zerou. Então, o que eu faço? Ah, professor, não dá para escrever z e y em função de z. Aqui eu já tiro imediatamente o valor de y. Quanto que vale y aqui? O y já está valendo zero. Então, da equação 2, eu já estou tirando o valor de y. Então, aqui vai dar y igual a zero. Aí, o que eu faço? Substituo o valor de y na equação de cima. Então, substituindo na equação de cima, a gente vai obter o quê? X mais 0 mais z igual a zero, ou seja, x igual a menos z. Qual a solução desse sistema, então? A solução vai ficar escrita assim, ó. X igual a menos z, que é o parâmetro que eu estou usando, 0, z, tal que z pertence aos reais. Essa é a minha solução. O z é o parâmetro livre, a terceira variável é o parâmetro livre. Como é que é o gráfico dessa solução aqui? Tem como a gente desenhar? Tem. Vai dar uma reta passando pela origem. Então, a origem já é solução. Tá certo? Ó, origem já vai ser a solução, vou colocar em abóbora. E um outro ponto que é solução aqui também do meu sistema homogêneo, a gente vai lá e chuta um valor para z. Por exemplo, vamos chutar z igual a 1. Então, ó, para z igual a 1, quanto que vai valer o ponto nosso? O ponto nosso vai ficar menos 1, 0 e 1. Esse é um ponto que faz parte da solução. Ó. Lembrando que um ponto em dimensão 3, ele tem 3 coordenadas. Ele tem uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z. Tá certo? Então, eu vou lá e marco quem é esse ponto. Então, eu venho aqui, ó. Desenhar aqui para trás aqui. Então, marco o ponto, ó. X igual a menos 1. O y é igual a 0, né? Então, o que acontece nesse caso? Esse ponto está exatamente sobre o eixo x, tá? Então, se eu for pegar a projeção dele no plano x, y, ele está exatamente aqui. Essa é a projeção. Eu não preciso procurar como eu fiz nesse caso anterior aqui, ó. Como é que eu fiz nesse exemplo anterior aqui para fazer o desenho? Eu marquei a coordenada x, que é menos 3. Marquei a coordenada y, que é menos 2. Fiz o quê? Peguei, tracei a reta, saindo do ponto menos 2, né? Até encontrar a reta saindo do menos 3. Então, a gente achou que o ponto de projeção menos 2, menos 3 aqui no plano XY é esse vermelho aqui. Neste caso aqui, neste exemplo aqui, é mais simples, porque como a coordenada y já é 0, então quer dizer que o meu ponto menos 1, 0 está sobre o eixo x. Tá? Agora eu faço o quê? Basta eu levantar em relação a z. O ponto z igual a 1 é esse aqui. Então, eu traço uma paralela saindo de z, paralela a esse eixo aqui, tá? E vejo onde dá o encontro das duas. Está encontrando aqui. Tá? Eu ligo esses pontos aí. Ó. Então, esse aqui seria o gráfico da minha solução do sistema, desse sistema, primeiro sistema aqui. Então, a solução desse sistema é essa aqui que eu obtive. Essa. S igual, solução, né? Menos z, 0, z, para z pertencente aos reais. E o gráfico da minha solução é essa aqui em abóbora que eu tenho, tá? Precisa fazer o gráfico? Não, não precisa fazer o gráfico, mas eu fiz para vocês verem o gráfico, a interpretação gráfica da solução, que quando é um parâmetro, vai dar uma reta. Bom, eu escrevo, faço igual eu fiz no anterior, eu escrevo a matriz aumentada, opero sobre a matriz aumentada e acho ela na forma escalonada. Então, passo 1, né? Opa, fazer em azul. Então, passo 1. Passo 1, então, eu obtenho a matriz aumentada,
quem é a matriz aumentada aqui, você vai ver que vai dar uma matriz 4 por 4, porque eu tenho 4 equações para 4 incógnitas, x, y, z e w, tá? Então pode ser que você fale, professor, vai dar mais trabalho fazer a conta. Pode ser que dê mais trabalho, pode ser que não dê muito mais trabalho, não. Só que agora, dos exemplos que eu tenho, todos anteriores, era uma matriz 3 por 3. Agora eu coloquei uma 4 por 4, para a gente ver o que vai dar, né? Então vai ficar a primeira linha 1, 1, 1, 1 e 0. Segunda, x igual, que multiplica x é 1, que multiplica y não tem, então é 0, que multiplica z é 1, que multiplica w é menos 1, e a última posição 0. Segunda, terceira linha, 2, que multiplica y é 1, que multiplica z é 1, w é 0 porque não tem, a última coluna é 0, e finalmente o último é 3, 2, né? 3, 2, 2, 1 e 0. 2, 1 e 0, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar a primeira coisa para a linha 1 para ver se o pivô da linha 1 está na posição A11. Se tiver, a gente vê se ele é 1. Se for 1, a gente já pode começar a operar. Então, ó, o pivô da linha 1 é esse elemento aqui. Ele já é 1. Então, a gente já pode operar. Que operação que a gente faz para colocar zeros aqui, aqui e aqui? Então, ó, a linha 2 vai receber quem? Se eu pegar a linha 2 menos a linha 1 colocar no lugar da linha 2, eu já sei que aqui vai zerar. Então, eu vou fazer de novo, linha 2 menos a linha 1, mas eu vou fazer a conta só olhando para a matriz. Então, vai ficar o quê? Ó? 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1 dá 0. Menos 1 dá menos 2. 0 menos 0 dá 0. A última sempre vai dar 0. Agora eu vou para a linha 3. Quem que a linha 3 vai receber? Então, de novo, vou usar a linha 1 para zerar esse aqui. Então, você pegar, ó, a linha 3 menos 2 vezes a linha 1, substituir aqui no lugar da linha 3, esse elemento zero. Então, vai ficar o quê? Então, a linha 3 vai receber a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, vai dar o quê? Ó? 2 menos 2 dá 0. 1 menos 2 dá menos 1. 1 menos 2 dá menos 1. 0 menos 2 dá menos 2. 0 menos 0 dá 0. E da última linha aí, que é a linha 4, quem que a linha 4 vai receber? Então, você pegar a linha 4 menos 3 vezes a linha 1 e substituir no lugar da linha 4, zera esse elemento. Então, a linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Então, vai ficar o quê? Ó? 3 menos 3 dá 0. 2 menos 3, lembra que a gente está multiplicando a linha 1 por 3? Então, é 2 menos 3 dá menos 1. 2 menos 3 dá menos 1. 1 menos 3 dá menos 2. 0 menos 0, 0. Olha como é que ficou a nossa nova matriz aí. Ela ficou assim. Ela ficou, então passo 2 aí, né? Nossa nova matriz ficou 1, 1, 1, 1, 0. 0, menos 1, 0, menos 2 e 0. Estou pegando essa aqui para colocar aqui. 0, menos 1, menos 1, menos 2, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2 e 0. Uma coisa que a gente já pode fazer, se a gente quiser fazer, olha bem para a linha 3 e a linha 4. Elas não são iguais? São. Se elas são iguais, o que você pode fazer? Quer dizer que no seu sistema de equações terão duas equações iguais. Então, o que você já pode fazer? Você já pode desconsiderar a última equação. Você pode enfiar zeros aqui.
tá? Então, nesse processo, se você quiser encurtar a sua conta, você já poderia vir aqui e enfiar 0 aqui. Mas eu vou continuar fazendo a conta, eu vou fazer esse passo a mais aí para a gente escalonar a nossa matriz. Mas quando você vai ganhando a experiência de resolver a conta, você já pode perceber isso. Quando você tiver duas linhas que são ou iguais ou múltiplas uma da outra, você já pode pegar uma das linhas e enfiar 0 aí, que vai funcionar a resolução do seu sistema, tá? Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, o que vai acontecer aqui? Então, a linha 1 a gente já usou, a gente vai para a linha 2. A gente olha na posição na posição A22, que é essa aqui. O pivô é diferente de 0? Ele é igual a 1? Não. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir a linha toda por menos 1. Ou multiplicar por menos 1 também dá na mesma, tá? Que eu quero fazer isso aqui virar 1. Então, ó, a linha 2 vai receber a linha 2 dividido por menos 1. Na verdade, vai só trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar 0, 1, 0, 2 e 0. Então, a minha matriz, ela vai ficar assim, né? Vai ficar 1, 1, 1, 1 e 0. 0, 1, 0, 2 e 0. 0, menos 1, menos 1, menos 2 e 0. E a última igual, né? 0, menos 1, menos 1, menos 2 e 0. Então, o que eu faço aí para poder fazer o cálculo? Então, eu quero, a partir da linha 2, eu quero zerar todos os elementos abaixo do pivô da linha 2. Então, eu quero colocar um 0 aqui e aqui. Então, você percebe que você fazer o quê? Ó? Você pegar a linha 3, somar com a linha 2 e colocar no lugar da linha 3, esse elemento aqui se anula. Então, vai ficar o quê, né? A linha 3 vai ficar a linha 3 mais a linha 2. E o que vai dar aí, ó? Então, essa linha 3 mais a linha 2 vai ficar 0 mais 0 dá 0. Menos 1 mais 0, menos 1 mais 1 dá 0. Menos 1 mais 0 dá menos 1. Menos 2 mais 2 dá 0. 0 mais 0 dá 0. A linha 4. Você está vendo que a linha 4 é exatamente igual à linha 3. Então, o processo que você vai fazer para zerar este elemento é igual ao da linha 3. Então, vai ficar a linha 4, vai receber o quê? A linha 4 mais a linha 2. Fazendo a conta, vai dar, como ela é igual, vai dar a mesma coisa. Vai ficar 0, 0, menos 1, 0 e 0. Bom, o que a gente faz? Agora a gente vai para o passo 3 aí. A gente escreve a matriz. É um processo tedioso, mas não é difícil, tá? É só tedioso. Realmente enche o saco, né? Chega uma hora que a gente cansa e começa a ficar estressado de ficar fazendo conta. Mas fazer conta é melhor que roçar um lote. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Portanto, eu prefiro fazer conta mesmo que seja tedioso. 1, 0. Opa, até coloquei faltando ponto aqui. Aqui 1 é bom que a gente põe em qualquer lugar, né? Sempre tem espaço. 1, são 4 elementos na primeira linha antes do 0. Ó. 1, 1, 1, 1 e 0. 0, 1, 0, 2 e 0. Então, é 0, 1, 0, 2 e 0. A outra é 0, 0, menos 1, 0 e 0. E a última, 0, 0, menos 1, 0 e 0. O que eu vou fazer? Eu estou até cansado já. Eu vou olhar agora para a terceira linha. Então, já usei a primeira, já usei a segunda, agora vou para a terceira linha. Olha, o pivô da terceira linha está na posição A33? Sim, está. O que eu faço? Eu olho se ele é 1. No caso, não é 1. Então, o que eu faço? Eu multiplico a linha toda por menos 1 ou divido por menos 1. Então, eu já vou fazer aqui, tá? Vou dividir por menos 1. Então, quando eu divido por menos 1, o que vai acontecer? Aqui vai ficar positivo, tá bom?
Ah, não vou fazer aqui não, vou fazer um passo a mais. Como eu disse, eu não posso ter preguiça, né? Então vamos lá. Então vou escrever a matriz, não pega, então L3 vai ficar L3 dividido por menos 1, vai ficar 0, 0, 1, 0 e 0. Mas se vocês quiserem resolver exercício e colocar direto, eu não acho ruim não, tá? Pode fazer, não precisa fazer tantas contas, indicando para mim o que está fazendo, para mim já é suficiente. Mas como eu estou explicando aqui, eu faço mais contas mesmo, tá? Então vai ficar 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2 e 0, 0, 0, 1, né? 0 e 0. E a de baixo 0, 0, menos 1, 0 e 0. Eu só troquei essa linha 3 pela nova que eu tenho. Finalmente, ufa, o que eu faço? Eu vou fazer aparecer um 0 abaixo do pivô da terceira linha. Então basta você somar a linha 3 com a linha 4, que você vê que esse número aqui vai embora. Na verdade, você vai ver que a linha toda vai embora, né? Então, se você pegar a linha 4, colocar a linha 4 mais a linha 3, vai ficar, ó, vai zerar este elemento e o resto tudo, né? Vai ficar 0, 0, 0, 0 e 0. Então, no final das contas, o que a gente obteve aí? Então, obteve essa matriz aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 2 e 0, 0, 0, 1, 0 e 0. Isso tudo 0. Qual o grau de liberdade desse sistema, né? Então, a gente já pode classificar o grau de liberdade. Então, o grau de liberdade será 1. A solução vai ser o quê? Vai ser uma reta, mas uma reta em qual dimensão agora, né? Onde que ela vai morar? Ela vai morar em dimensão 4. Vai morar no espaço x, y, z, w. Professor, você vai desenhar? Não, é óbvio que eu não vou desenhar, né? Se fosse desenhar, eu ia mentir para vocês. Eu não vou fazer o desenho. Bom, vamos lá, vou fazer a solução desse sistema aí. Então, como é que fica o sistema equivalente? Vai ficar assim, né? X mais y mais z mais w igual a 0, a primeira equação. A segunda vai ficar y mais 2w igual a 0. A terceira equação, a gente vai achar que o z igual a 0. Bom, da terceira equação, a gente já tira z igual a 0, tá? Então, aqui já sai z igual a 0. Da segunda equação, eu vou escrever y como função de w. Então, y vai ficar igual a menos 2w. E a gente vem e substitui tudo na primeira equação. Então, substituindo tudo na primeira equação, vai ficar x mais, no lugar do y eu coloco menos 2w. No lugar do z eu já coloco 0 mais w igual a 0. Então, resolvendo aqui, vai ficar, ó, menos 2w mais w vai ficar x menos w igual a 0. Passando o w para lá, vai ficar x igual a w. Então, qual a solução do nosso sistema aí? Ó? A solução do nosso sistema vai ficar w na posição x, y menos 2w, z igual a 0, w, tal que w pertence aos reais. Essa é a solução do nosso sistema. A solução vai ser uma reta em qual dimensão? Dimensão 4, passando pela origem em dimensão 4. Tá? Então, já sei disso. Mas eu não tenho como desenhar, não faz sentido nenhum eu fazer o desenho dessa solução aí. Tá? A matriz inversa é uma definição bastante útil. Tá? O que é a matriz inversa de uma outra matriz? O que é? Né? Qual a propriedade que ela tem? Então a gente volta agora para a parte matricial. Porque o sistema linear, a gente viu que ele é basicamente um produto entre uma matriz, que é a matriz dos coeficientes, vezes um vetor coluna, que é o vetor das incógnitas, igual a um outro vetor, que é o vetor do lado direito. Tá? Então, a gente vai ver que a álgebra matricial ela é importante para a gente resolver sistemas lineares também. Então, você vai ver que
computacionalmente, depois, quando eu for lá no Scilab na próxima aula para a gente calcular as matrizes inversas ali, só jogando um comandinho para a gente obter a matriz inversa e comparar com o que a gente obteve, você vai ver que a solução do sistema linear vai ser bem facilitada. Mas o que é uma matriz inversa, né? Então vamos lá, vou ler o que está escrito aqui. Ó. Dado uma matriz A quadrada, então vou fazer a matriz inversa para a matriz quadrada apenas, uma matriz B de mesma ordem de A, que satisfaz a seguinte igualdade. Então, se você pegar o A, fizer A vezes B, isso aqui foi igual a B vezes A, isso foi igual a identidade. Então, quando você fizer o produto de uma matriz quadrada por outra quadrada, não importa se você multiplica pela esquerda ou pela direita, e isso der a identidade, a gente vai chamar essa matriz B de matriz inversa. Então, a matriz inversa de uma matriz A é aquela que, ao multiplicar pelaquela matriz original, ela vai dar a matriz identidade como solução. Tá certo? Então, se você fizer o produto entre duas matrizes, der identidade, uma é inversa da outra, a grosso modo dizendo. Tá certo? Então, continuando aqui, né? Então, a matriz que satisfaz, então a matriz B que satisfaz AB igual a BA igual a identidade, tem um papel bastante importante em álgebra linear. Tal matriz B é chamada de inversa de A e é denotada como A menos 1. Ou seja, a gente troca, né? AB por A menos 1. Então, A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A, que é igual a identidade. Tá certo? Então, a matriz inversa tem essa propriedade. Então, a matriz inversa de uma matriz A quadrada tem a propriedade que, quando você multiplicar a matriz original pela inversa, tanto por um lado quanto pelo outro, vai dar identidade. Lembrando que no produto de matrizes não vale a comutatividade em geral, né? A gente sabe que AB não necessariamente é igual a BA. Mas nessa situação se você fizer o produto da inversa, A menos 1 vezes A é igual a A vezes A menos 1. Neste caso é válido. E isso aqui é igual a um objeto importante que é a matriz identidade. Tá? Por que ela ganha o nome de inversa? Porque ela faz o papel do inverso do número. Qual que é o inverso de um número? Por exemplo, se eu der o número 3 para você, qual é o inverso do 3 em relação ao produto? O inverso do 3 é aquele número que, ao multiplicar o 3, vai dar 1. O inverso do 3 é 1/3. Tá? Se você fizer 3 vezes 1/3, dá quanto? Dá 1. Tá bom? Então, no caso da matriz, é a mesma história. Em matrizes, a gente não pode dividir matriz. A gente só pode fazer o quê? Multiplicar matrizes. O processo de divisão de matriz não existe. Não dá para você pegar uma matriz, a matriz A e dividir por uma matriz B. Isso não faz sentido. Você falar, professor, não ensinou divisão de matriz, porque não tem divisão de matriz. Tá? A gente tem o quê? A gente tem soma, a gente tem subtração, a gente tem produto. Mas divisão a gente não tem. Mas a gente tem o processo que a gente chama de matriz inversa, que é aquela matriz que, multiplicada pela matriz original, dá a matriz identidade. Uma observação bastante importante aí, ó, muito importante mesmo, é o seguinte: nem toda matriz possui inversa, tá? Mesmo a matriz sendo quadrada, não necessariamente ela possui inversa. Eu posso ter matriz que tem inversa, eu vou mostrar para vocês situações em que a gente tem a inversa, mas existe matriz que não possui inversa. Não adianta você procurar que você não vai achar, tá? O bom é que a gente tem critérios para classificar isso aí, tá? E um dos critérios de classificação da existência ou não da inversa é o processo da eliminação gaussiana. Então, por isso que a gente apresenta o processo da eliminação gaussiana antes e depois fala sobre a matriz inversa, porque talvez a forma mais simples de se calcular a matriz inversa de uma função é utilizando o processo da eliminação gaussiana. Tá? Esse é o processo mais simples. Mas não é simples, tá? Você vai ver que é muita conta. Então, na mão, calcular a matriz inversa é praticamente proibitivo. A gente consegue fazer para matriz 3x3,
4 por 4 mais 5 por 5 já não consegue mais. Quer dizer, até consegue, mas você vai gastar aí umas 2 horas procurando a matriz inversa de uma função que nos programas de computador, quando existe, você vai lá e gasta o tempo de escrever a matriz, sei lá, 1 minuto. Tá? Então, o processo de cálculo de matriz inversa na mão, eu vou ensinar como faz, mas obviamente eu nunca vou esperar que vocês façam o cálculo na mão quando você tiver uma aplicação, quando você tiver realmente que aplicar. Aí você vai ver, mas vocês vão ver como vai ser útil a utilização da matriz inversa para resolver sistema linear. Tá? Muito útil. Na mão é inútil, mas no computador ele é muito útil. Tá? Como eu estou usando o computador também, eu vou mostrar para vocês como é que faz. E aí vocês podem resolver sistemas bastante grandes utilizando o processo da matriz inversa. Tá? Bom, então, um comentário novo aí. Ó, nem toda matriz quadrada possui inversa. E a gente classifica assim. Ó, quando a matriz possui inversa, dizemos que a matriz é invertível. Tá? Que é possível inverter a matriz. Tem algumas pessoas que dizem inversível, mas o correto é invertível, porque você pode inverter e não inverser, tá? Então, por isso você diz invertível. Quando ela não possui inversa, a gente diz que ela é não invertível, ou um nome mais bonito ainda, a gente diz que a matriz é singular. Então, a matriz ela é chamada de singular quando ela não pode ser invertida. Tá? Então, quando você não consegue obter a inversa de uma matriz, ou seja, quando ela não tem a inversa, a gente diz que ela é singular. Então, esse singular a gente vai ver qual o papel que ele tem na álgebra matricial. Vocês vão ver que ele faz um papel aí de um elemento, como se fosse um elemento nulo aí, tá? Bom, as propriedades, né? Eu vou falar das propriedades e a gente termina a aula. Quais são as propriedades da matriz inversa? Na aula que vem a gente explora as propriedades. Então, a primeira propriedade é o seguinte: se A possui inversa, a inversa é única. Ó, isso é uma coisa muito boa. Se eu for calcular a inversa de uma matriz, se ela tiver, ela vai ter uma só. Não vai ter 200 nem 500, vai ter uma. A inversa é única. Uma outra propriedade é o seguinte: ó, dada duas matrizes A e B, com inversas. Então, imagine que a matriz A e B sejam quadradas, da mesma ordem. Tanto A quanto B tem inversa, que eu chamo de A-1 e B-1. O interessante é o seguinte, que se A tem inversa e B tem inversa, A vezes B tem inversa também. Então, o produto tem inversa. Isso não precisaria ser verdade sempre, tá? Não precisaria, mas é possível provar. Então, se A tem inversa e B tem inversa, o produto tem inversa. E olha a propriedade que a gente tem aí, ó. A vezes B inversa é igual a B-1 vezes A-1. Se vocês lembrarem da transposta, inclusive tem um exercício lá que eu deixei na lista passada, que valia assim, né? A vezes B transposto era B transposto A transposto. O produto ele comuta em relação à transposição. A inversão também, tá? Então, se você tem A vezes B inversa é igual a B inversa vezes A inversa. Se A é invertível, então o A-1 também é invertível. Tá? Então, você tem uma matriz que tem inversa, então a inversa dela também admite inversa. Aí você fala, professor, bagunçou minha cabeça. Mas é só para dizer o seguinte, ó, a inversa da inversa é a matriz original. Então, você pega uma matriz, você inverte. Tá? Achou a A-1. Inverte de novo, você volta para a matriz original. Esse processo ele dá um ciclo. Isso é bom, é uma propriedade muito boa, porque você não vai... por exemplo, você inverte uma matriz, depois você inverte de novo, vai dar uma terceira matriz aí no jogo, aí vai complicar. Mas no caso de matriz inversa, vale a mesma coisa para transposta também. Então a gente sabe, ó, eu transponho uma matriz, se eu transponho de novo, eu volto para a matriz original. Para a inversa vale a mesma coisa. Então, você está vendo que ó, duas propriedades de transposta de inversa são parecidas, tá? Do produto e da inversão. E a quarta propriedade aí é o seguinte: se A é invertível e cai um número real diferente de zero, tá? Porque se multiplicar uma matriz por zero, aí você torna ela nula. E a matriz nula não tem inversa, porque a matriz nula faz papel de zero. Não existe nenhuma matriz que multiplicada pela matriz nula pode dar
a matriz identidade. Não dá. Tá? A matriz nula é o zero mesmo no espaço das matrizes. Mas então, se eu multiplicar A por um número real, A é a matriz invertível, então, quando você calcula a inversa de K vezes A menos 1, vai dar A menos 1 dividido por K. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é pegando o inverso do número, né? Porque qual é o inverso de um número? É pegar aquele número e dividir pela quantidade, né? Você pegar o 3, né? O que é 3 menos 1? É 1 dividido por 3. 5 elevado a menos 1 é 1 dividido por 5. Então, você está pegando 1 dividido pelo número, né? Calcular o inverso é trocar a posição dele. Ele estava em cima no numerador, ele passa para o denominador, tá? Então, na aula que vem, eu vou explorar essas propriedades de matriz inversa. Vou mostrar em situações como é que a gente calcula a inversa, em situações bem particulares, né? No caso 2 por 2, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a inversa. Vou dar uma aplicação da matriz inversa para resolver sistemas lineares. Tá? Então, você vai ver que quando o sistema linear admite solução única, calcular a inversa computacionalmente é uma vantagem muito grande, então facilita na hora de vocês resolver o sistema linear. Eu estou dizendo isso aqui não para a matéria em si, mas para próximas matérias que vocês venham a ter, no qual você tem que resolver sistema linear grande. Vai acontecer? Sim, com certeza absoluta. A álgebra ela é útil igual ao cálculo, principalmente a parte de resolução de sistema linear. Tá? Ela é tão útil quanto o cálculo em cursos que envolvem exatas. Tá? Então, vocês saberem resolver um sistema linear, montar um sistema linear grande no computador e saber resolver usando a inversa, você vai ver que vai facilitar bastante aí. Mais à frente, não, hoje vocês não vão ver essa utilidade, mas mais à frente vocês vão ver, tá? Bom, então